Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fofoca Geopolítica, numa edição extremamente especial. Estamos aqui no nosso Fofoca no Enem, coisas que podem aparecer no Enem, e hoje nós vamos falar sobre temáticas que podem aparecer na redação. Olha aí, vamos pegar o quê? O que vai ser o dia de hoje para você não perder? Vamos pegar alguns grandes temas que a redação já cobrou ou pode cobrar, e nós vamos fazer aqui, rápidos debates. Vamos trazer aqui um pouco de luz para ajudar com que as pessoas tenham pelo menos uma nova visão sobre vários desses pontos, e eu tô sentindo, Ailton, que um deles vai vir, hein? Que isso? Eu tô sentindo que um deles vai vir. Então, ó, é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um Fofoca Geopolítica. Esse aqui é o número 18 e eu quero começar agradecendo o carinho incrível de vocês, as mensagens, as curtidas, as sugestões de temas. Gente, você sabe que além daqui no nosso videocast no YouTube, você pode nos ouvir no Spotify, então não deixe também de consumir o Fofoca Hansen, não pude. Vamos pra lá, até porque tem surpresa vindo no Spotify, hein? Que isso, só vou lançar isso no ar. Lembrando que a gente sempre tem um material de apoio, você pode clicar aqui na descrição e pegar o seu material de apoio para ajudar nessa temática que é super relevante. E ainda temos a página do Fofoca com todos os materiais de apoio que a gente já teve. Então, se você quiser estudar algum dos temas, obviamente sinta-se muito à vontade, todos estão ali disponíveis para vocês. E eu quero começar logo lembrando que eu tenho sempre a parceria do Ailton aqui comigo. Ailton, né? Ele que faz aí nossa ponte. Qualquer comentário, por favor, Ailton, traga aqui que a gente fala, tá certo? Gente, vamos lá. Nesses possíveis temas, nessas possíveis temáticas que a redação pode cobrar, e eu vou trazer aqui vários insights para vocês, eu espero que ajude muito. Obviamente, eu não sou um professor de redação, eu sou um professor de geografia, sou um professor de atualidade, geopolítica, etc., mas não de redação. Então, o que eu fiz? Chamei a queridíssima, talentosíssima, incrível professora Roberta Panza e falei, Panza, pelo amor de Deus, manda aí alguns temas fortes, algumas sugestões boas, diretas, de coisas que podem aparecer como tema da redação do Enem, e eu vou fazer comentários rápidos sobre cada uma. Olha aí, ó o pessoal que faz os cortes. Olha os comentários rápidos de cada uma. Quase uma já é um vídeo, ó. Lancei essa aí, hein? Vambora, gente. Vamos começar. E eu gostei muito das temáticas que ela sugeriu, até porque é uma visão diferente, e algumas, né, a gente pode trazer algumas coisas novas para falar, e alguns contextos para ajudar também. A primeira que ela sugeriu, eu fiquei até surpreso, foi a gente falar sobre o marco do saneamento básico. Tá? É óbvio que a redação não cai assim, né? Fala o marco do saneamento básico, mas ela traz alguma temática relacionada ao que o saneamento básico pode significar na população e as suas perspectivas. E eu não sei se você sabe, a gente está vivendo uma revisão de uma proposta que vem lá de 2007, sobre saneamento, e essa revisão ela aconteceu em 2020 e ela tinha como meta entregar enormes resultados agora no final de 2023. Ou seja, isso é uma temática que já está há alguns anos, aí nos últimos anos, como algo possível de se debater em sociedade. Você sabe que a redação ela traz muitas questões da sociedade brasileira e essa é uma. Então, olha só, vamos lá. Só para dar um pouco de contexto, essa revisão, essa versão atualizada do Marco do Saneamento de 2007, ele foi feito em 2020, com a proposta de trazer 700 bilhões de reais, que seriam trabalhados com uma parceria aí de capital público e de empresas privadas, com grandes objetivos. Presta atenção, a ideia era levar saneamento básico, assim, gente, vamos lá, bem básico mesmo, água potável para 99% dos brasileiros até 2023. A ideia era levar esgoto tratado para 90% da população brasileira até o final de 2023. E olha essa proposta, hein? Até o final de 2024, a proposta é de encerrar lixões no Brasil. Gente, são propostas muito legais, muito legais. E aí vamos dar um pouco de contexto, porque eu acho que pode te ajudar em outras discussões, tá bom? Primeiro, vamos lá. O saneamento básico, ele entra na história como um grande motivo de mudança social quando a gente estuda a primeira revolução industrial e a mudança que isso ocasionou na população. Hansen, como assim? Quando a gente estuda as transições demográficas, a gente mostra uma coisa, olha, a primeira fase da transição, ou seja, o começo, né, da sociedade, ela é um começo que convivia com grandes taxas de natalidade, porém com altíssimas taxas de mortalidade. Então a população tinha um crescimento muito lento.
Na maior parte da história da humanidade, a população cresceu pouco. Por que cresceu pouco? Porque nascia muito, mas morria muito também. Então a alta mortalidade, ela era a grande questão quando a gente pensa em baixo crescimento populacional. E a população passa a crescer, ela passa a viver o seu baby boom, a sua explosão demográfica, quando a gente controla a mortalidade. Não é pela natalidade que a população cresce muito, é pelo controle da mortalidade. Isso é uma perspectiva muito diferente quando a gente observa, por exemplo, hoje, os grandes dados de crescimento populacional do continente africano. Isso é uma ótima notícia. Não é que a população está nascendo muito, mas é porque a gente está, em algum grau, aumentando e efetivando boas práticas de controle de mortalidade. E quando você estudou isso em geografia, a gente falou o seguinte para você: olha, algumas práticas são fundamentais para você entender aqui. Os avanços medicinais, a descoberta da penicilina, isso tudo é muito famoso. Mas a gente não pode esquecer que um dos grandes pontos é o avanço do saneamento básico. Esgoto, água potável, o tratamento de doenças, o tratamento da própria água. Gente, isso é básico e isso gera uma mudança absurda quando a gente pensa em mortalidade. Então, levar saneamento básico para a população brasileira é meio triste a gente ainda estar debatendo isso, mas é extremamente prazeroso ver que não só há verba, há o projeto, como as metas são curtas, né? Agora, 2023, chegar a níveis como 99% da população com água potável. Isso já deveria ser uma realidade, mas se ainda não é, que pelo menos a gente trabalhe para que isso aconteça. Então, fica de olho aí, porque esse marco do saneamento básico pode ser um tema bastante interessante para você trazer, não só se o tema for saneamento básico, mas o tema ele pode ser vários. A qualidade de vida, a dificuldade de vida, a mortalidade no Brasil, tem tantas coisas que você pode falar sobre isso. E aí eu gostaria de fazer até um paralelo, que eu acho que ajuda a gente a pensar em muitos temas, pelo menos isso me ajuda muito. Quando alguns alunos chegam a mim e falam assim: Hansen, ajuda a gente a fazer uma proposta de intervenção, ajuda a gente a pensar um pouco sobre essa temática. Um ponto que eu trago, que é uma referência super legal, é quando a gente pensa na pirâmide de Maslow. Você conhece a pirâmide de Maslow? Já viu essa pirâmide? Ela é baseada nas necessidades mais fundamentais, evoluindo para as necessidades menos fundamentais. Mas perceba, continuam sendo necessidades. Ou seja, coisas que uma pessoa precisa para atingir níveis mínimos de dignidade, para atingir níveis mínimos de felicidade, inclusive, mas que existe uma hierarquia. E aí um grande exemplo, a base da pirâmide de Maslow são as necessidades fisiológicas. E o segundo grau é a necessidade de segurança. Então, só isso, quando a gente pensa em realidade brasileira, já te dá um prato muito cheio para debater. Que quando as necessidades mais básicas do ser humano, envolvendo a sobrevivência, então quando a gente fala de fome, quando a gente fala de sede, quando a gente fala do combate a doenças, isso aparece de forma mais evidente para a população que a própria segurança. Então, às vezes, a gente fala assim: ah, não, a população ela precisa ser mais ativa no combate às práticas de insegurança no Brasil. Quando, na verdade, a gente não resolveu a base da pirâmide, que é a necessidade fisiológica. Falar assim: gente, essas pessoas elas estão todo dia batalhando para ter água para beber, cara. Elas estão todo dia batalhando para ter alguma coisa para comer. Não tem espaço para que algo acima seja prioridade. Então, quando você tem essa pirâmide, nossa, é tão legal debater. E quando eu digo segurança, gente, não é só uma questão policial, não, tá? É segurança da vida, segurança da família, segurança da própria saúde. Ah, a pessoa bebeu uma água suja. Se você não tiver outra água, é a água que você vai acabar bebendo. É óbvio que isso é terrível, mas você entende qual é o raciocínio? A necessidade fisiológica de beber uma água, seja ela qual for, ele vem antes da necessidade básica da segurança. Então, mesmo que você saiba que aquela água não é própria, você bebe, porque ela é uma necessidade maior. E aí, quando você pensa nos outros níveis da pirâmide, quando você vai para as necessidades sociais, depois você vai para as necessidades de autoestima e, por último, da realização pessoal. É uma pirâmide interessante você ter como referência se você ainda não tem. Te ajuda muito a pensar em muitas coisas. Fica essa recomendação aí da pirâmide de Maslow, tá bom? Ela é uma referência muito boa. E vamos seguir, hein? Vamos seguir porque eu quero falar de um monte de tema. Vambora? Já que a gente falou de saneamento básico, esgoto, tratamento de água, vamos falar também um pouquinho de educação ambiental e o contexto das mudanças climáticas. Gente, você sabe que uma das bandeiras do atual governo brasileiro é o resgate ao combate
ao desmatamento, por exemplo, é você voltar a priorizar as questões ambientais. Esse ano a gente viu participações mais efetivas do Brasil, principalmente em parceria com os Estados Unidos, conversa com o governo americano para financiamento do Fundo Amazônia. A Amazônia está em grande voga, vai ter um encontro mundial em Belém do Pará para trazer os líderes mundiais para ver a Amazônia. Então não há dúvida de que a discussão ambiental está muito forte. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, ela não está muito forte por um grande grau de conscientização da população, quase um iluminismo ambiental. Aí, Ailton, gostei desse termo, hein, Ailton? Vai que pega, né? Vai que pega, né? A gente não está vivendo um iluminismo ambiental em que todo mundo começou a entender isso. Infelizmente, o que está fazendo com que muitas pessoas e muitas organizações, países, se motivem a falar mais sobre o meio ambiente são as grandes transformações e as grandes mudanças que a gente está vivendo. Então, não é uma notícia maneira no sentido de, nossa, você viu? A educação conseguiu fazer o seu papel. A educação vem trabalhando, mas, assim, sendo muito sincero, gente, as ondas de calor, as inundações, as queimadas, tudo isso vem chamando muita atenção. Quando a gente olha para queimadas no Pantanal, quando a gente olha para a seca na Amazônia, já surpreende. Mas quando a gente fala de fogo natural na Sibéria, quando a gente fala de enchente na Arábia Saudita, enchente na Líbia, a gente está falando de lugares desérticos, a gente está falando de queimada natural na Sibéria. Então, entenda, a gente está falando de degelo avançadíssimo na Antártida. Não são mudanças simples de entender. Quando a gente olha o nível que o Rio Negro chegou na Amazônia, inclusive foi o último tema do Fofoca, não? O Fofoca 17 foi sobre a seca na Amazônia, sobre o desmatamento e a seca. Enfim, esse tema da questão ambiental, ele tem esses recortes muito interessantes. Já caiu alguma vez? Já caiu uma vez. O tema do Enem já trouxe sobre a máquina de chuva da Amazônia, que era a relação da Amazônia como produtora de rios voadores. Então ele já cobrou o papel da Amazônia dentro da questão ambiental brasileira. A gente não tinha, nessa época que o Enem cobrou sobre a máquina de chuva da Amazônia, a gente ainda não tinha alguns avanços, como, por exemplo, a própria Conferência de Paris de 2015, os acordos atuais, e a gente nem estava vivendo algo tão sensível quanto a questão climática atual. Então, a gente entende que hoje teríamos mais insumos para debater toda essa parte de mudanças climáticas e o engajamento ambiental que a população tem. Não por uma total conscientização, mas sim por uma questão de necessidade cada vez mais evidente. Tá bom? Então, fica aí um debate interessante. Ailton, como é que nós estamos? Tá indo tudo bem, Ailton? Você tá gostando, Ailton? Gostou de algum comentário em particular? Ó, Ailton aqui tá doido, falando que a pirâmide de Maslow vai bombar para vocês. Quem sabe numa das edições aí a gente bota uma pirâmidezinha, Ailton? Solta um cortezinho com a pirâmide para aparecer. Que isso, sempre pensando neles, Ailton. Olha só, outra temática que foi sugerida eu achei muito interessante, tá? Educação, tanto no campo da alfabetização quanto no combate à evasão escolar. Gente, não é surpresa no Brasil, infelizmente, que vestibulares como o Enem vieram perdendo números de inscritos, o número de pessoas ausentes ainda é muito alto. A gente sabe, e aí um recorte super relevante, a gente sabe o que a pandemia causou de dano no processo de aprendizagem para milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. Tá? As condições sociais muitas vezes dificultaram as pessoas de continuarem estudando. Então, assim, a gente viu tanto professores, quanto alunos, quanto escolas, muitas vezes tentando se virar sem infraestrutura, e isso obviamente atrapalhou. Então, como a gente pensa nisso no matemática, a gente pode falar que essa dificuldade de se adequar ao período pandêmico, ele retrata uma forte desigualdade, tanto social quanto regional, que existe no Brasil. Então, olha você fazendo relações interessantes. O Brasil ele é um país que convive não só com uma enorme desigualdade, como o Brasil convive com a maior desigualdade. Esse dado ele é super recente. Tá? Quem faz isso é o UBS, o Banco Suíço, e ele libera um documento chamado The Global Wealth Report 2023. Adoro quando a gente começa a frase em inglês e termina em português. The Global Wealth Report 2023. Tá? E nesse banco suíço ele elenca as 5 maiores
concentrações de riqueza na mão de 1% da população. O que ele fez? Ele pegou assim, beleza, vamos pegar o 1% mais rico da população e ver quantos por cento da riqueza total esse 1% tem. Os 5 países de maiores concentrações do quinto para o primeiro, acho que é outro ponto interessante de você debater, quinto lugar, Alemanha, quarto lugar, China, terceiro lugar, Estados Unidos, segundo lugar, Índia, primeiro lugar, Brasil. O Brasil é hoje, tá, no reporte 2023, o país que mais concentra da sua riqueza na mão do 1% mais rico. Tá? Seguido de Índia, Estados Unidos, China e Alemanha, como eu falei para vocês, o índice brasileiro é de 48,4%. Tá? E esse nem foi nosso maior índice, a gente chegou a ter em 2021 49,3%. Então, existe isso. Isso tá. Agora você tem o dado para falar sobre isso. Então, existe essa desigualdade. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que numa desigualdade tão grande, é completamente insano achar que qualquer coisa é para todo mundo. As coisas não acontecem para todo mundo. Cada um vai ter um grau de dificuldade tão grande para se adequar que isso gera resultados também desiguais. E a educação não é diferente. Então, a gente pode falar dessa questão pandêmica como, não só na educação, mas evidencia essa grande desigualdade que existe no Brasil, o que fez com que algumas pessoas não só não tivessem acesso à educação, e aí a gente fala sobre correr atrás para voltar a índices de alfabetização, então talvez estejamos falando de pessoas mais novas ou de necessidades mais básicas, mas também a questão da evasão escolar, tá? Que é a ideia do quê? É a ideia da pessoa não ter mais a perspectiva de obter renda através da educação. Isso explica, por exemplo, índices de desistência no ensino superior. Pessoas que falam, não, eu não consigo fazer uma faculdade agora, eu preciso parar para estudar. Eu preciso parar para estudar, eu preciso parar para trabalhar. Eu não consigo hoje me dedicar a uma faculdade e daqui a 2, 3, 4, 6 anos ganhar dinheiro com isso. Então, muitas pessoas desistem por uma falta de perspectiva de obtenção de renda. Então, quando a gente pensa para todos esses cenários, a gente tem que falar não só da educação como algo primordial para o desenvolvimento da pessoa, mas a educação dentro de um cenário que vem de uma pandemia num país que tem do mais alto grau de desigualdade do mundo. Então, é óbvio que assim, são questões muito profundas para a gente debater. Tudo bem? Então, vamos lá. Ainda nessa questão de coisas que aconteceram em 2023 e que podem incentivar o grupo de professores que escolhe a temática da redação. Olha aí, Ailton. Mandar um beijo para vocês. Pouca gente tem poder de causar tanta ansiedade na população jovem quanto o grupo que escolhe o tema da redação do Enem, tá? Um beijo para vocês aí, parabéns pelo trabalho. Uma das grandes questões aqui desse ano foi a PL das fake news. Tá, gente? Tema extremamente polêmico toda vez que foi debatido. Por quê? Porque existe uma linha muito tênue, inclusive na compreensão do que seria o papel do regulamentar. Tá? A ideia, gente, do regulamentar, a ideia de você criar regras, em tese, não quer dizer quase nada. Eu posso criar regras tão rasas a ponto de parecer que elas nem existem, ou eu posso criar regras tão pesadas e às vezes até abusivas, a ponto de parecer que eu estou criando um ambiente censurado. Tudo isso está no campo do criar regras. O problema no Brasil é que as pessoas perderam aquele espaço do meio do diálogo. Vamos criar regras? Quais tipos de regras? Com quais opções? Por que a gente está falando isso? Porque, obviamente, regras que censurem são absurdas, mas, ao mesmo tempo, você não prever nenhum tipo de punição ou de até investigação em casos de pessoas que incitem ódio, em casos de pessoas que divulguem dados falsos, em casos de pessoas que ataquem, façam crimes de ódio, façam crimes de racismo, crimes de xenofobia. Nós temos tantas formas de usar mal a internet que a grande discussão é onde a gente entra no meio disso tudo. Tá? Sabe aquela brincadeira assim? Não é para censurar, mas também não pode ser terra de Marlboro. Onde a gente se acha no meio, Ailton? Onde é que a gente encontra um lugar legal a ponto de a gente olhar e falar poxa, que legal, a gente está livre, a gente fala o que a gente quiser, mas existe algum grau, algum nível de segurança de que as pessoas não podem sair por aí, por exemplo, cometendo atrocidades na internet.
Tudo bem? Então, assim, acho que esse é o debate. E quando a gente fala de Enem e redação, gente, é importante você saber que a grande treta que deu esse ano era como as pessoas queriam regulamentar as redes. Era a ideia se você poderia ou não, de alguma forma, usar algoritmos, se você poderia usar regras da própria rede, se você poderia expulsar, suspender contas devido a comportamentos A, B e C. Quando a gente pensa, por exemplo, né, no Elon Musk e na aquisição do Twitter atual X, eu não vou tecer comentários sobre isso, tá? O atual X. Uma das coisas que ele mais falou era que ele não ia coibir nada e que ele queria que fosse totalmente livre, tá? Acho que esse é um grande case que a gente tem, que o Twitter, você sabe, é um dos lugares em que as pessoas mais debatem na internet mundial, se não for o que mais se debate. Então, quando você tem esse grau de liberdade lá, é um grande case, é um grande exemplo para se usar dentro desta temática, tudo bem? O problema no Brasil, ele nem estava tão ligado assim ao Twitter, mas um dos grandes argumentos eram o quanto as pessoas usavam redes de comunicação como WhatsApp e Telegram para passar informações falsas. E isso acabou ficando muito evidenciado em tempos mais de eleição, em tempos mais políticos, mas lembra que a ferramenta ela pode ser usada para absolutamente qualquer coisa. Então, qualquer contexto de sociedade pode ser influenciado por mentiras nesse nível. Tudo bem? E aí, gente, uma coisa é a pessoa estar enganada, outra coisa é a pessoa fabricar alguma coisa com a maldade de enganar as pessoas. Tudo bem? Então, assim, a gente não pode confundir também com alguém que quer falar alguma coisa. Caramba, eu falei isso, mas eu estava enganado. Não é sobre você que foi enganado, é sobre alguém que utiliza de forma maliciosa a ferramenta para criar uma informação falsa e assim enganar pessoas, tudo bem? A gente está falando de outro nível, mas eu concordo muito que o debate precisa estar sempre no grande centro disso tudo. A gente tem que entender como criar isso enquanto sociedade. E só para trazer exemplos, tá, gente? Disso tudo que eu falei, olha 3 vezes que o Enem trouxe coisas parecidas com o que a gente falou aqui. Ele já trouxe como tema, eu trouxe até o tema para a gente ler, ó. Olha a palavra, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. Isso já foi tema de redação do Enem. Então pare e pensa, se isso cai para você agora, vamos fazer esse exercício. Caiu para você agora. Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? Isso foi um tema do Enem. Se você parar para pensar, é exatamente o que a gente falou. A gente não pode levar para o lado da censura, então a gente tem que garantir a liberdade. Presta atenção à palavra que o Enem usou. Vamos garantir quem? A liberdade. As pessoas são livres para usar as redes. Porém, como a gente faz para evitar os abusos que podem vir em conjunto a essa liberdade? Então, o grande ponto que o Enem pediu para você foi exatamente o que a gente propôs aqui. Onde está o meio dessa balança, Ailton? Onde está... Sabe, qual é o diálogo, qual é a ferramenta que a gente garante para isso? Além disso, vamos lembrar que o Enem ele já cobrou publicidade infantil. Vamos lembrar que isso é uma forma que pode ser, sim, tendenciosa e maliciosa de se falar com crianças. O Enem já pediu para você debater sobre isso. Faça esse exercício agora. O quanto você teria argumento ou traria uma boa discussão caso venha esse pedido? Debata... como que a publicidade infantil, sabe? Tipo, como garantir que a publicidade infantil respeite os limites do universo da criança? Sabe? Tipo, e não faça propostas de consumo exagerado ou quaisquer outros pontos que possam violar. A gente tem Estatuto da Criança e do Adolescente, você sabe disso. Como garantir isso? O quanto a gente está pronto para isso? Isso já foi tema do Enem. E vamos lembrar que, pouco tempo atrás, 2018, o Enem também trouxe como temática a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Gente, isso é exatamente o que a gente acabou de propor. E como esse ano teve grandes discussões sobre essa questão da pele das fake news, e o Enem já cobrou esse tema algumas vezes, presta atenção nessa última, olha só, a última vez que cobrou, como é que foi o tema? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Foi exatamente o que a gente falou. A manipulação, presta atenção na palavra, é você de forma maliciosa criar uma informação falsa com algum objetivo. Ou tendenciosa, enfim. Tudo bem? E, obviamente, a gente não pode confundir isso com liberdade, a gente tem que falar dos casos de malícia. Tá bom?
Ah, Hansen, eu mandei uma informação errada. Tudo bem, você pode ter replicado, acredite, dá para descobrir quem foi que criou. Se não foi você, tá tudo bem. Mas a gente sabe que tem grupos que se aproveitam disso e criam informações, criam golpes, golpe de Pix, golpe disso aqui, sites que vendem errado, informações, enfim, tudo se cria, né? Enquanto a gente está falando aqui, alguém criou um golpe novo. É inacreditável, mas vamos seguir nossas temáticas. Ailton, tudo bem? Ailton, essa agora tem tudo a ver com você, hein? Tem tudo a ver com você. Os impactos das inteligências artificiais na sociedade. Olha aí, Ailton, tem tudo a ver contigo essa, tá? Um dia eles vão perceber qual é a jogadinha com teu nome, Ailton. Vamos lá. Vamos falar das AIs, tá, gente? Vamos falar das AIs. Vamos lembrar que o Enem já tem um tempinho já, tá? Deve ter mais de 10 anos. Mas o Enem já trouxe uma temática que era viver em rede no século XXI. Ele já trouxe isso. E aí, os limites entre o público e o privado. Ele trouxe alguma coisa assim, mas já era uma ideia de uma sociedade conectada em rede. Ou como que estarmos conectados em rede criam diferentes noções de limite. Criam diferentes noções da sobrevivência, do dia a dia, o que, que pode, o que, que não pode. É como se ele estivesse falando o seguinte, olha, diante de novas tecnologias, a gente pode ter que criar novas regras para o jogo. Mais ou menos isso. E aí é que vem um grande ponto. Sem dúvida nenhuma, as AIs foram um dos grandes assuntos que a gente teve na virada do ano e, sem dúvida nenhuma, ela cria novas regras para o jogo. Não há dúvida que ela cria novas regras para o jogo. Quando a gente olha para o índice que o Goldman Sachs, tá? O Goldman Sachs ele liberou uma pesquisa em que ele mostra que a previsão é que de forma super curta, então assim, para os próximos anos, as AIs impactem 300 milhões de empregos no mundo. 300 milhões de empregos, tá? Alguns vão desaparecer, outros vão mudar, outros vão surgir. Mas a gente espera um impacto gigante de 300 milhões de empregos. E aí você fala assim, Hansen, quais são os debates em torno disso? A gente pode apontar alguns para vocês. Um que ficou muito forte esse ano foi quando a gente olhou a greve dos roteiristas, a greve dos atores e outros profissionais do cinema. Praticamente os diretores ficaram de fora, né, o Ailton? Praticamente isso. Acho que todas as outras camadas que trabalham no audiovisual, de alguma forma, participaram de greves e de intensas negociações. Um primeiro ponto que a gente pode falar da AI é como fica a questão do trabalho no que tange o direito do trabalhador que está sendo ou parcialmente ou totalmente substituído por AIs. Tá? Aí você fala assim, Hansen, calma aí, mas se ele foi substituído por uma AI, ele infelizmente perdeu o emprego, é uma questão simples de desemprego. Concordo com você, algumas vezes é questão do desemprego, ele recebe seus direitos e, enfim, acho que é isso, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso aqui, mas existem outras questões, como, por exemplo, direitos autorais. Como, por exemplo, quando eu peço para uma AI recriar um texto no mesmo molde do roteirista A, B ou C. Ou na mesma forma de escrita de fulana ou beltrana. Então, assim, existe uma discussão que não é só de emprego ou não emprego, mas das formas como se trabalhar. Então, a chegada das AIs, ela pede, primeiro, essa discussão das novas formas de trabalho. E quando a gente fala do desemprego, tem um conceito que é muito legal de você debater, que é o conceito da requalificação. Que muitos trabalhos, à medida que uma AI chega, não é que ele desapareça, é que ele muda. E ao mudar, ele pode trazer um termo que é um pouco novo para muita gente. A gente geralmente classifica a mão de obra como barata, né? Ou qualificada. Nós temos outras formas, né? O relativamente barato, especializado, mas no geral a gente fala de mão de obra barata e mão de obra qualificada. E a gente pouco fala, sabe do quê? Da mão de obra requalificada. O que é uma mão de obra requalificada? É uma mão de obra que já se qualificou em algum momento da vida, mas ela vai ter que se requalificar, estudar de novo para adaptar a sua profissão às novas tecnologias que surgiram. Então, um exemplo que eu sempre dou é que você pode ter um cirurgião extremamente experiente, super bem formado, mas que operava na mão até hoje, que a partir de amanhã o hospital vai usar robôs, que operam de maneira mais precisa, só que demandam outro nível de conhecimento que não é somente o manual.
Tem o operacional da máquina. Então, este profissional, por mais qualificado que ele seja, experiente, talvez ele tenha que se requalificar, nem que seja em uma operação, nem que seja em uma técnica, nem que seja em uma especialização. Mas esse conceito da requalificação, muitas vezes, ele passa batido, muita gente esquece, e ele pode ser um conceito interessante para a gente falar sobre. Tudo bem? Lembrando que você ainda pode trazer vários exemplos de empregos, de textos, das pessoas que fizeram os cartazes da Marvel, WandaVision, Invasão Secreta, Loki, todos eles geraram debate em cima do uso de AI. A propaganda da Elis Regina com a Maria Rita. Nossa, isso foi dos maiores debates do uso de AI que a gente teve, inclusive muitas pessoas problematizando. Se você puder começar a usar, recriar artistas que já não estão vivos, Ailton. Primeira coisa, será que o artista concordaria? Não sei, mas acho que depende, a família tem que liberar, né, gente? Também você não pode fazer qualquer coisa. Agora, e o medo de você parar de usar artistas que estão aí procurando emprego para usar... Enfim, gente, a discussão pode ir muito longe e vamos seguir. Ailton, até aqui tá tudo bem, Ailton? Eu queria agradecer mais uma vez a Panza, que mandou temas muito legais para a gente debater. E eu queria falar uma coisa, você agora, nesse momento, pode estar se sentindo... Hansen, eu estou gostando, mas tem alguma coisa faltando para preencher o meu ser. Sabe o que é, gente? É porque está faltando você curtir este vídeo. Sabia? Rapaz, quando você curte esse vídeo, é inacreditável o quanto você se sente bem. E em semana de Enem, tem noção do quanto pode fazer bem para as pessoas? Ouvir desse debate aqui, ó, vários temas de leve, nada profundo, mas trazendo várias observações, pode ajudar muita gente. Se você conhece alguém que vai fazer o Enem, gente, faz o seguinte, manda esse vídeo para as 1000 pessoas mais próximas que você tem, e alguma vai fazer o Enem. Ailton, alguém vai fazer o Enem, e esse vídeo vai ajudar essa pessoa. Então, se você puder curtir e mandar para as 1000 pessoas mais próximas, lembrando que a gente tem aqui o material na descrição, enfim, tudo que você precisa e não esqueça, a gente também está no Spotify. Se você puder ir lá dar 5 estrelas pra gente, eu vou ficar muito feliz. A gente entrou no top 30 de podcast de educação no Brasil. Eu estou muito feliz. Se você puder ir lá dar 5 estrelas, eu vou ficar muito, muito, muito feliz com você. E lembrando que vai vir uma surpresa só pro Spotify, mas vamos deixar quieto, Ailton. Depois a gente divulga. Ah, Hansen, eu não quero dar 5 estrelas. Então não precisa ir, tá bom? Vamos deixar assim. Beijo, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Olha só, vamos pro próximo tema. Esse tema vir para mim porque tem alguma atualidade sobre ele, dói na alma, gente. Dói na alma, mas vamos falar sobre trabalho análogo à escravidão. Você sabe que enquanto assunto, o processo de escravidão, ele é extremamente relevante para o Enem. Pode apostar, vai ter questão sobre escravidão no Enem. Pode apostar o que você quiser, mas certo do que ter Natal, vai ter questão que trate a escravidão. A escravidão brasileira, ele foi um processo, além de terrível, como qualquer outro de escravidão, e vocês me conhecem, né? Nós temos episódios terríveis na humanidade, intolerâncias, guerras, etc. Mas para mim, assim, a escravidão, ela bate topo de vergonhas da história da humanidade. A gente ter convivido com ela do jeito que a gente conviveu por séculos, como parte de uma sociedade, para mim é muito chocante. Para mim é muito chocante. Então a escravidão, enfim, todo mundo sabe, é um episódio lamentável da história da humanidade. Mas, vamos lembrar de uma coisa. Pior do que isso é ele não ter ficado totalmente no passado. E agora em 2023, além da gente ver isso com certa recorrência, no começo do ano, a gente viu a questão das vinícolas no Rio Grande do Sul, que estavam mantendo trabalhadores sob condições análogas à escravidão. Em 2023, tá? Em 2023, eu confesso, se alguém puder botar no comentário, Ailton, o que aconteceu desse processo? Eu não lembro de ter visto uma atualização. Eu lembro que na época, obviamente, foi muito falado, né? As pessoas fizeram grandes movimentos, mas eu confesso, eu não sei o que tivemos de atualização desse caso. A gente também teve um vereador que foi dentro do plenário falar atrocidades, principalmente direcionadas à população nordestina, e ele deu o exemplo da população baiana. Outras atrocidades xenofóbicas e, enfim, rótulos, preconceitos terríveis, num momento em que a gente estava denunciando um trabalho análogo à escravidão. Esse tipo de fala, ele corrobora com todo o cenário.
É como se ele legitimasse o que está acontecendo. Depois ele falou que ele não queria ter feito isso, ele disse que se arrependeu. Eu também não sei o que deu dessa história toda. O próprio vereador disse que se arrependeu, acho que era o mínimo que a gente esperava. Mas esse tipo de fala, ele reafirma ou legitima o que está acontecendo. E aí, o ponto que eu tenho para comentar é o seguinte: além de você ter, infelizmente, esse caso para dar de exemplo, a gente não pode esquecer que ao longo da história da humanidade nunca houve um processo em que uma população foi escravizada sem que tivesse uma narrativa de superioridade ou de desumanização de um grupo. Nunca houve. Todo o processo de escravidão ao longo da história veio acompanhado de uma narrativa. E essa narrativa obrigatoriamente hierarquiza povos para que você crie uma condição que socialmente aquilo ali seja aceito. Então, quando você trata a questão da evolução do homem branco, quando você trata o indígena como uma pessoa menos capaz, quando você trata o escravizado africano, a população negra como menos capaz, tudo isso é um discurso que legitima a escravidão e também foi usado em vários outros momentos de violência contra determinados povos. Então, um ponto que a gente pode observar é como que os discursos acompanham esses processos e como a gente pode fazer muito sobre esses discursos. Negar, debater, criticar, denunciar. Isso é sempre muito importante, gente. Isso aí é uma discussão que às vezes foge só de falar do caso. Isso é uma coisa que permeia e que é muito visual, porque a gente tem grandes exemplos. Um filme que pode nos ajudar a entender isso, por mais que ele tenha um tom satírico da história, ele é exagerado de propósito na fala, mas ele era uma fala que acontecia, é o filme chamado Django Livre. Não sei se alguém lembra desse filme, do Jamie Foxx, que o Christopher Waltz está brilhante, que ele ganhou um Oscar de ator coadjuvante, que tem o Leonardo DiCaprio, que tem Samuel L. Jackson, enfim. É um filme realmente muito, muito bom de se ver. É do Tarantino, não é? É um filme do Tarantino. E no filme eles criam uma tese em que eles mostram o crânio e que eles falam que ali eles descobriram que o crânio da população negra ele tem uma formação diferente, que é o que explica o fato deles não conseguirem se evoluir como a população branca. Um conjunto de asneira total, mas obviamente inventado só para legitimar uma sociedade que era uma sociedade escravocrata. Então, de novo, acho que ali é um exemplo que a gente tem. E aí, tanto que o personagem do Jamie Foxx, o Django, o pessoal fala assim, não, esse aqui é muito bom, mas ele é o caso de 1 em 1 milhão. Eles chamam ele, né, o negro de 1 em 1 milhão, para legitimar esse discurso falso, preconceituoso, racista, mas que é usado para legitimar esse absurdo total que é a escravidão. Vambora, vamos, Ailton. Eu tô correndo para conseguir falar todos os temas que ela me sugeriu, hein? Vambora, hein? Vambora. O próximo, gente, é a questão da saúde pública. A gente sabe que saúde não é um tema assim que a redação do Enem traga tanto, por mais que em 2020 o assunto tenha girado em torno da saúde mental. Então, assim, tá recente, né? A gente não acha que vai cobrar de novo, provavelmente não vai ser de novo, mas, enfim, cobrou-se o assunto. Vamos lembrar que a gente passou por um período pandêmico. Né? E no período pandêmico, além da própria pandemia, algumas discussões muito importantes vieram à tona, como, por exemplo, o papel do SUS. E quando eu digo saúde pública, não é só o hospital, e a gente lembra das superlotações, a gente lembra do caso da falta de oxigênio, a gente lembra disso tudo, mas a gente teve grandes discussões sobre o próprio papel do SUS, a gente teve grandes discussões sobre o SUS e a distribuição de vacinas, e como o Brasil se destacou no mundo em relação a isso. E a gente não pode esquecer de uma coisa, gente. E acho que esse é um centro muito importante para você debater qualquer tema de saúde. O Brasil, esse ano, virou o ano, né, 2022 para 2023, até o comecinho desse ano, comemorando que mais brasileiros tiveram condição de ter um plano de saúde próprio, privado, né? A pessoa, olha, eu consigo pagar o meu plano de saúde e tal. Óbvio que isso é uma notícia boa, mas eu acho que é importante você saber. A gente comemorou porque esse número chegou a 50,5 milhões
de brasileiros. Você fala, caramba, Hansen, que maravilha. Claro, são 50 milhões de pessoas. Mas quando eu olho para o Brasil, que tem 203,1 milhões de habitantes, a gente está falando de menos de 25%. Então, é importante você entender que qualquer discussão de saúde no Brasil passa por um dado super sensível que te ajuda a debater várias coisas, que é o fato de 75% da população brasileira depender exclusivamente do SUS como aparato médico. 75% dos brasileiros não têm plano de saúde. Tudo bem, gente? Então, assim, seja lá qual for a discussão que seja proposta, seja lá qual for a sua linha de raciocínio, independente dela, é importante você partir da realidade do fato. E a realidade é que 75% dos brasileiros hoje dependem do SUS. Tudo bem? Então, um sistema único de saúde com todos os... E vale relembrar, né, o que os profissionais da saúde foram durante a pandemia, inclusive como homenagem para eles, mandar um beijo no coração de todos, porque, enfim, foram importantíssimos, como sempre são, mas, enfim, vale a homenagem. Certo, Ailton? E a Panda ainda mandou mais um tema. Que isso? Corri aqui para a gente falar de todos. O 8º tema que ela trouxe foi a questão da segurança pública. Gente, a temática da redação, ela gira em torno de questões brasileiras. Ela gira em torno de problemas da sociedade. Ela gira em torno de coisas que afetam o nosso dia a dia, que inclusive nos dão insumos para escrevermos boas redações, a gente sabe disso, tudo bem? Então, como o tema da segurança pública, ele não é algo inédito no Enem, a gente já viu o próprio Enem trazendo o tema violência e pedindo propostas de como mudar as regras do jogo. Tá? Isso foram palavras do próprio tema. E a gente já viu também, em 2015, especificamente a violência contra a mulher, como uma temática do Enem. Então não seria a primeira vez que a gente debate a violência na sociedade. E a gente viu recentemente muitos casos de violência ganhando muitas proporções. Você viu o caso dos presídios, principalmente o caso do Rio Grande do Norte, mas então, também outros lugares do Brasil. Mas como que muitas vezes brigas de facções, brigas de milícias, brigas de narcotraficantes, até a própria questão do garimpo na Amazônia, como que a violência no Brasil ela ganhou escala. E a escala ela deixou de estar só na linha da própria ocorrência do crime, como o tráfico, ou até, infelizmente, assassinatos, latrocínios e assaltos, mas para o caso do pânico, da geração de terror nas sociedades. Queimando ônibus, no caso do garimpo ilegal, queimando tribos e cidades, no caso da questão das penitenciárias, dando prazo, atacando sedes da polícia, roubando armamento do Estado. Nós vimos casos de uma escalada da violência que foge ao próprio crime e entra no campo de gerar pânico na sociedade, e entra no campo de gerar terror na própria sociedade. Não dá tempo de cair no Enem, mas acho que vocês viram, numa noite, em resposta à morte de um miliciano, o Rio de Janeiro teve 35 ônibus incendiados em uma noite. Imagina um cenário de caos de populações sendo retiradas de dentro de ônibus, esses ônibus sendo queimados, como uma afronta ao próprio poder do Estado. E o enfrentamento com a polícia, enfim... essa temática já tem um tempo que ela não aparece, a gente tem vários caminhos para debater a segurança pública, a gente pode, inclusive, falar de como criou-se a ideia de que as milícias eram um poder de segurança paralelo efetivo, sempre no discurso do gerar segurança, e hoje a gente sabe do envolvimento gigante com várias atividades ilegais, como o próprio tráfico, como oferta de serviços, enfim, a gente já sabe disso, mas... como que a escalada da violência, além do próprio crime, indo para o campo do pânico e do terror, infelizmente virou uma coisa que a gente viu forte nos últimos anos. E aí, se o tema da violência vier, essa é uma discussão que a gente pode falar. Como que o próprio espaço da cidade, além do crime, se tornou alvo de ataques criminosos, como que a própria sensação de terror passou a ser usada como arma de facções criminosas, além das próprias armas propriamente ditas. E isso aí gera um debate interessante, necessário, triste, porém, uma abordagem diferente da temática que não ficaria apenas na acesso à arma, aumento do crime, que são relevantes, mas não são toda a questão, principalmente não seria isso que motivaria isso aparecer como temática. Ailton, como é que nós estamos? Falamos os 8, hein, Ailton? Queria agradecer muito a Panza. Panza é uma grande professora.
Tem vários vídeos dela muito legais falando sobre temáticas de redação. Se você não segue o Descomplica nas redes sociais, que é isso, gente? Por favor, siga, inscreva-se no canal. Aqui a gente faz muito conteúdo e esses de redação da Panza estão incríveis. Queria agradecer toda a ajuda que ela fez. A gente deu aqui nossa contribuição, né, Ailton? Espero ter ajudado aí com discussões. Acho legal de você ouvir. Não é nenhuma muito profunda, mas a gente falou de bastante coisa. Esse foi o nosso fofoca sobre temáticas que podem aparecer no Enem. Ailton, muito obrigado. Espero vocês no próximo. Gente, beijo enorme no coração. Agradeço aí o apoio de sempre. Tchau, até o próximo fofoca.